Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, pós Natal, e a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo com um capítulo novo. Vamos estudar conosco. Que possamos, bom Deus, após a festa tão preciosa para nós cristãos, seguir para mais este estudo, mais este ensinamento. Possamos pedir pelos lares, possamos pedir por nossos familiares, que possamos, nos aproveitando do amor do Cristo, fazer uma faxina espiritual, tirando de nossos lares toda e qualquer energia não concordante para o nosso desenvolvimento. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces gerais, reuniões espíritas, e tem 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviarmos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações, bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos em indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim seja, graças a Deus. A gente sempre lembra que às segundas transmitimos o estudo do Livro dos Médiuns com irradiação para o nosso desenvolvimento. Às quartas estudamos o Livro dos Espíritos com irradiação para a família. E às sextas estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares. Sempre pelo YouTube, sempre às 19h30. A gente replica esses estudos, eventualmente, no Facebook e colocamos tiras no Instagram. A gente agradece imensamente o carinho da sua visita, o prazer do seu like e agradeceremos também se você considerar se inscrever no canal, pois são esses atos que nos auxiliam a crescer e difundir mais ainda a doutrina espírita para mais pessoas. A gente ainda está no nosso descanso, então deixamos o estudo gravado para hoje, né? A gente pretende voltar em breve. Vamos ao nosso estudo, porque é capítulo novo. A gente está falando de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo 7
Ele é dividido em 5 temas. Esses 5 temas são divididos em 13 itens. A gente está começando hoje, 26 de dezembro de 2025, e vamos estudar até 6 de março de 2026. Nesse capítulo, nós teremos muitas partes para trabalhar. E uma delas é o que se deve entender por pobres de espíritos, que são os itens 1 e 2, que a gente vai usar uma semana para fazer esse estudo. Logo depois a gente vai estudar aquele que se eleva será rebaixado, que são os itens 3 ao 6, e usaremos 2 semanas para fazer esses estudos. E teremos os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, que serão os itens 7, 8, 9 e 10, e usaremos 3 semanas para estudar esses 4 itens. Logo depois vem as instruções dos espíritos. E nessas instruções dos espíritos nós teremos o orgulho e a humildade, com os itens 12 e 11 e 12, que usaremos em 3 semanas para estudar. E logo depois teremos Missão do Homem Inteligente na Terra, com o item 13, e usaremos uma semana para estudar esse item. A gente acredita de verdade que a gente consiga trabalhar todos eles a contento, e hoje, então, a gente abre com o item 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E a gente precisa ir para o próximo parágrafo para poder começar a trabalhar isso, né? A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto o que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Aqui abre-se com chave de ouro, né? E a gente precisa antes trazer a definição de humildade, né? Humildade é a capacidade de reconhecer aquilo que não alcança, aquilo que não sabe fazer, aquilo que não faz. Humildade sou eu aceitar a minha condição, né? Não querer ser mais do que eu sou, entender que eu estou ali para aprender e que eu sempre tenho oportunidades de aprender. Então, é isso que Jesus quer dizer com os pobres de espírito. Porque a gente precisa lembrar que Pedro leva os doutos para conhecer Jesus, e ele chega lá e fica horrorizado, porque Jesus está com assassinos, prostitutas, toda essa gente. E óbvio que a gente transforma esse povo em subproduto da sociedade. Quando Jesus diz: olha, eu não vim por aquele que já sabe, eu vim por aquele que ainda precisa saber. Então eu vim, sim, pelos assassinos, pelas prostitutas, pelo que mente, pelo que erra. Eu vim por esses, que são os enfermos de alma, né? E é dito que esses vão ser bem-aventurados, porque eles vão melhorar, eles vão entender os seus erros e vão progredir, né? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus.
Quantas vezes a gente não cruza por pessoas, que no final das contas somos nós mesmos, que acabam se colocando em posição que se você olha e diz: "Mas como assim?". Na própria religião, tem as pessoas que dizem que sabem mais, que querem mais, que dão mais, que são mais caridosos, que são mais generosos, elas puxam para si um conceito muito alto, um valor muito fora da curva, e não adianta, isso não vai elevá-los, vai diminuí-los, né. E a gente precisa ter essa consciência. E aí traz um pouco mais Kardec, essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os deprecia, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Você tem aquele lugar que não vale absolutamente nada, o terreno não vale nada, é distante, é incômodo, desculpa, é ruim de chegar, é tudo. Aí chega a especulação imobiliária, começa a botar ali prédios de luxo, casas de luxo, e começa a atrair para ali pessoas de renome junto à sociedade, e pronto. Aquele lugar passa a ser, assim, um lugar nobre. Esse é o homem, esses somos nós. E nós só perdemos com essas atitudes porque a gente acaba se levando só para o material. Eu preciso ter para impressionar, eu não preciso ter porque é legal, porque é bom, porque eu gosto, eu preciso ter para impressionar. Eu quero impressionar o meu vizinho, eu quero impressionar meu parente, eu quero ser o melhor da minha família, eu quero ser o melhor, mas não é o melhor moralmente. Eu quero ser o mais rico. Eu quero ser o de melhor emprego, melhor casa, melhor condição, melhor. E isso é muito complicado. É muito complicado mesmo. Tomando a inteligência que possuem para medida de inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Ou seja, verdade absoluta. E o que eles ditam são as regras. O que eles sabem são o saber. Dane-se Sócrates, que disse: eu sei que nada sei. Conheça-te a ti mesmo. Dane-se os filósofos que trabalharam arduamente para desenvolver conceitos em que o espirituoso era muito mais importante, eu vou brincar, que o materioso. Material pouco traz, mas a gente tem essa mania de querer ser Deus, de querer ser especial, de querer ser extraordinário, de querer ser surreal. A gente só queria um carro legal, e acabou entrando numa roda que nos deram um helicóptero, e acabou entrando numa roda que a gente viaja sempre, e ninguém mais nos reconhece, porque agora nossos valores são outros, e todos eles voltados para o material. E aí complica, e aí fica difícil, fica muito, 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 muito difícil mesmo. E aí a gente segue para o item 2, né? O parágrafo, a gente estava no item 2 já, a gente segue para o segundo parágrafo. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam.
É o homem endeusando o homem, é o homem endeusando a si mesmo, é o homem bajulando o homem. E aí fica difícil, fica muito, muito, muito difícil. Daí, só o terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saberem tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos que as tomam a sério. Graças ao bom Pai, esse conceito hoje já tem mudado. A gente já tem ideias de homens com um bom poder aquisitivo, com uma boa aquisição material, que já pensam no espírito, que já pensam no pobre de espírito, que já procuram ali, na medida do possível, auxiliar aquele que está abaixo de si, puxam aquele para um nível melhor. Mas isso ainda é minoria, isso ainda é algo que acontece pouco, mas já acontece, o que é uma mudança muito bem-vinda. São 4 parágrafos, a gente vai para o terceiro. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. A gente vai precisar seguir um pouco mais para o parágrafo 4º. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Eu acho que aqui a gente consegue alcançar a ideia. Muito embora, mesmo nos dias de hoje, seja uma ideia difícil da gente alcançar. Mas aqui a gente já consegue entender que pobre de espírito é aquele que tem a simplicidade no coração. É aquele que não é voltado para o material, é aquele que é voltado para o amor, para a família. É aquele que busca em si aquele grão que há de fazer diferença em toda a sociedade. É aquele que, através dos seus atos simples e humildes, inspiram a outros o trabalhar em prol do próximo. Isso sim importa. Isso sim é importante e isso sim tem que ser levado em consideração. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que lhe afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. A gente precisa lembrar aqui que os exilados de Capela para cá vieram porque Capela, planeta, se eleva. E aqueles que não conseguiram acompanhar a elevação do planeta, então vêm para auxiliar no desenvolvimento da Terra. Capela era rica em inteligência e parca em moral. E é isso que a gente precisa trabalhar, né? Naquele estudo a gente tem um básico do Espiritismo aqui no canal. É uma playlist que está bem completa, tem bastante coisas lá.
São bem mais de 50 vídeos, eu não sei quantos são, mas são bem mais de 50, se eu não me engano, são 100 e alguma coisa. E lá a gente fala da classe dos espíritos, né? E quando você vai à classe dos espíritos, você vai ver que alguns realmente são dotados de grande inteligência, mas nenhuma moral. Outros são dotados de grande moral, mas nenhuma inteligência. E é preciso equilibrar esses dois. E a gente consegue equilibrar esses dois quando a gente abre mão do material desnecessário e começa, então, a ter o espiritual como meta de vida, como base para a vida. É isso que nos eleva, é isso que nos melhora. E é isso que vai fazer com que estejamos cada vez mais fortes. Senhores, é isso, é um capítulo pequeno. A gente estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente vai a uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do seu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, que assim seja, graças a Deus. Hoje, sempre, a gente lembra que um dos melhores caminhos para o desenvolvimento é através da vigilância dos seus atos, pensamentos e visões, e orar pedindo ajuda para que ela seja sempre voltada para o bem, que a gente consiga seguir ali os passos de Jesus, quando ele diz: meu jugo é brando, meu fardo é leve, né? Não somente nessa passagem, mas em todas elas. E tão importante quanto isso é: não desista de você. Você é a peça mais importante para tudo isso. Você não pode se abandonar, você é o único que pode se tirar de qualquer situação, pode se melhorar. Por mais que algumas coisas venham do outro, é você que pode fazer a diferença, pode fazer a mudança. Acredita, acredita, acredita nisso. E começa devagar e sempre a cuidar de você, a melhorar você com você mesmo. Gente, é isso. A gente agradece imensamente o carinho, né? Esperamos que você tenha tido aí um dia de 25 de dezembro satisfatório. Se sobrou alguma coisa, manda lá para casa. E que a gente possa se encontrar aqui na segunda-feira com mais um estudo.
Grato, gratíssimo. E até segunda-feira, se Deus quiser, Ele há de querer, porque estamos a caminho.